Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje é um programa muito importante. Eu vou conversar com duas vítimas de Roger Abdel Maci. É a estilista e poetisa Vana Lopes e a artista plástica Silvia Franco, que fazem parte do grupo Vítimas Unidas. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Aguardo suas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, Vana, você, Silvia, a presença aqui hoje, né, para conversar sobre essa história tão comprida e que vocês ficaram anos e anos lutando, né? E eu gostaria de começar pelo fim, pelos dias de hoje, que é o prêmio. Você recebeu, a Vana recebeu um prêmio pela Rede Globo, nossa concorrente, recebeu um prêmio, personalidade do ano. Eu queria que você contasse um pouco desse prêmio aí. O que foi isso? Primeiro, boa tarde a todo mundo, né? Muito obrigada. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite já. Obrigada pelo espaço para poder falar nesse assunto. Eu que agradeço a presença de ambas. Eu recebi esse prêmio. Ele está personalizado em mim, mas, na verdade, seria para todas as vítimas, né? Mais específico para mim, porque fui eu que liderei a caçada, né? Eu que cacei ele esses 3 anos que ele ficou foragido. Mas eu só queria que você desse uma explicação, porque tem pessoas que estão chegando agora, talvez não conheçam a história. Vítimas do quê? Exatamente para situar. Nós fomos vítimas de violência sexual, né? De estupro, e vítimas também de manipulação genética. Numa clínica afamada aqui de São Paulo. A clínica Roger Abdel Maci. No meu caso, foi em 93. Então... O caso seu, Silvia? O meu foi em 1997. Portanto, o seu faz 22 anos, o seu 18 anos. 18, exatamente. 17, por aí. Então, é uma luta de muitos anos, né? Isso, sem dúvida. E sofremos muito as consequências desse abuso. E não foi só eu, né? Somos muitas mulheres. Para você ter uma ideia, hoje, na sentença, são 39 que condenaram ele a 278 anos. E agora ele está sendo ouvido por mais 26, que são novas vítimas. Que se apresentaram. Que se apresentaram depois que aconteceu isso tudo dele ser preso. Bom, pelo que eu entendi, pelo que eu conheço da história, pelo que eu li, pelo que vocês me contaram, pelo que eu pesquisei, era um médico de muito renome, não é isso? Sim. Que ajudava as mulheres, ajudava, entre aspas, né? Auxiliava, não sei, né? Ou se propunha a isso. Sim. Mulheres que tinham dificuldade de engravidar, casais que tinham dificuldade de engravidar, ele, através da clínica dele, fazia isso. Mas no meio disso tudo tinha uma história de horror. Sim. E essa história, a história da Vana começa 22 anos atrás, e a sua história começa 18, 17 anos atrás. Agora, eu vou fazer uma pergunta a ambas. Há 22 anos atrás você fez uma denúncia, não fez, Vana? Fiz. Que denúncia você fez? Eu fiz a denúncia correta, né? Eu fui numa delegacia. Denunciar o quê? Não precisa entrar em detalhes. A violência sexual. Violência sexual. A violência sexual. Cheguei, após o coito, né, que se fala, após a relação, eu fui e fiz o procedimento que hoje eu oriento a todas as vítimas de violência sexual no grupo Vítimas Unidas, que é esse o real procedimento mesmo. Você vai até uma delegacia e relata, com riqueza de detalhes maior possível, o que lhe ocorreu. E te deram bola? Não. A polícia te deu crédito? O que a polícia fez? Para falar a verdade, o processo sumiu. Sumiu. E no seu caso, você chegou a fazer uma queixa-crime, alguma coisa ou não? No meu caso é diferente um pouco do da Vana, porque, na verdade, eu fui fazer a denúncia em 2009, depois que eu vi a Vana na imprensa, que ela deu o rosto dela para bater, outras vítimas também. E aí eu criei coragem, porque até então eu ficava guardando para mim todo o problema que eu vivi naquela clínica.
e todas as consequências desse problema. E criei coragem e resolvi me unir a ela e às outras vítimas, né? Agora, bom, 22 anos atrás você vai à delegacia, você jovem vai à delegacia, apresenta contra um médico famoso. Agora eu fui um pouquinho além. Eu fui aquela chatinha mesmo. Eu fui na delegacia e depois meu advogado conseguiu entrar, falar com a justiça, com um juiz. Então, o descaso meu é provado. Eu ainda tenho aquele papelzinho amarelo, eu devia ter trazido para mostrar ao telespectador. Eu tenho o papel de 22 anos, batida a máquina, da minha denúncia na frente do juiz sobre os meus embriões, que foi uma coisa que, desde aquela época, apesar de não ter legislação, eu estou atrás, que eu considero os meus meninos, né, os meus filhos. Então, eu estou atrás deles desde aquela época, desde 93. Bom, desde 93 nada aconteceu. E como é que esse problema se tornou tão público de repente? Porque durante anos ele ficou famoso, a gente via. A gente via na imprensa, isso, né? Na imprensa. Toda semana quase. Toda semana ele fez uma festa, não sei de quantos anos, ali bacana. 5.000 bebês. Sei lá, ele comemorava, andava para cima e para baixo, cheio de artista do lado dele, cheio de gente importante e as vítimas ali. Doutor, agora eu aprendi que não existe um estuprador de uma mulher só, mas é até bom avisar as pessoas que são vítimas de estupro. Não pense que só ela, só você, só ele fez isso só com você. Sempre vai ter uma outra. Ele é um serial. É um serial. É multi-estuprador. Eu acho que até essa palavra deveria ser mudada em todo o direito, porque estuprador não é de uma só. Isso pode ser provado. Ele tem um início, óbvio, né? Teve a primeira mulher, mas ele sempre vai ser, ele não segura. Então, isso eu estou sabendo agora, né, gente? Ele é um predador. É um predador. Agora eu sei disso, mas naquela época... predador sexual. Eu fiquei, durante quase 15 anos, achando que eu era a única. Envergonhada, talvez. Envergonhada. Isso é muito importante ser frisado no seu programa, doutor, porque é indubitável que a união das vítimas de Roger é que deu esse fim a ele, né, de estar encarcerado. Agora, o que aconteceu entre a primeira denúncia que você fez, o seu boletim de ocorrência, e até o prêmio? Teve uma metade aí dessa história. O que aconteceu para isso tornar público? Então, respondendo a sua pergunta, foi uma secretária dele, o nome dela é Cristiane, que inclusive eu ainda não pude falar com ela e agradecê-la publicamente, faço aqui o agradecimento. Cristina, ela era secretária dele e viu uma das pacientes ser agarrada por ele. Ela testemunhou? Testemunhou, ela viu a cena. E aí ela procurou o Ministério Público e procurou as autoridades e denunciou. Só que, em seguida, ela foi despedida, né, obviamente, porque tomou essa atitude, e ficou com um problema trabalhista. E aceitou o acordo, que é normal, ela fez um acordo extrajudicial. Os advogados deles, maldosos, divulgaram que ela tinha aceitado uma propina, um coagido, ameaçado ele, que aquele dinheiro não seria seria um suborno, esse tipo de coisa, que ele era um coitado e que era coisa da concorrência. E acabou que a denúncia dela ficou um pouco de descrédito com relação à imprensa e as demais. Só que vazou, né, um pouquinho na imprensa, saiu uma notinha pequenininha. E quem foi vítima, como eu e outras, sabíamos que aquela senhora não estava mentindo. Sabíamos que ela poderia até ter feito um acordo financeiro, por motivo que fosse. Mas a verdade estava assim. Ela viu ele agarrando uma paciente. Então, ela estava dizendo a verdade. E ela foi o gatilho para que todas fossem ao Ministério Público. Aí quem foi a primeira pessoa? Foi o Ministério Público? Foi você ou foi outra pessoa? Não, foi uma anônima. Não foi uma, foram 3. Lógico que não chegaram as 3 juntas, né? Claro. Teve a primeira. Mas você se conversava? Já existia alguma? Não, nunca conversamos. Eu vim a conhecer a primeira vítima mesmo, de conhecer e conversar, em 2010. Era uma coisa, primeiro porque a gente não se conhecia mesmo, né? E era segredo também, justiça, uma não podia saber da outra. Na delegacia,
Depois das denúncias. Depois da sentença, né, é que eu me senti liberta para conversar com as outras vítimas, porque até então eu tinha receio deles alegarem qualquer coisa. Como seus telespectadores muitos são juristas, vocês sabem que se as vítimas conversam, poderiam dizer que a gente estava preparando, tivesse qualquer má-fé. Então, eu nunca conversei com nenhuma. Bom, foi no Ministério. E quando você vai ao Ministério Público? Não vamos falar das outras, vamos falar de você. O que te motivou a ir ao Ministério Público? Qual foi o momento que deu o estalo em você? O que me motivou é a sede de justiça, né? Porque você vê seu algoz andando para lá e para cá. Em que ano foi isso, mais ou menos? A gente está falando de que ano? Não, eu estive na justiça em 93. Não, estou falando no segundo momento. Porque minha vida é em duas etapas. Duas. Eu voltei em 2009. E foi mais ou menos sua época foi também. Foi na mesma época. E você foi sozinha ou com seu advogado na época ao Ministério Público formular a denúncia? Foi formulado novamente, porque eu levei esses papelzinhos que eu te falei amarelado, que não tem efeito jurídico, porque sumiu algumas partes, mas eu levei que tinha um númerozinho de um dos BOs, porque eu fiz 2 BO, né? Um da violência sexual e o segundo que foi de negligência, imperícia e lesão corporal. Então, porque eu peguei uma bactéria e acabei tendo um problema grave de saúde. Então, eu fiz 2 BO e eu levei. E a doutora Celi, a quem a gente tem que agradecer publicamente toda vez. Delegada, não é isso? A delegada da Delegacia da Mulher. Ela foi muito importante nesse caso, porque o processo de Roger sumiu mesmo. E ela teve que achar a denúncia, essa nova denúncia sumiu. A anterior, minha, de 93, evaporou. E a segunda, que nós todas estávamos fazendo, que estava no Ministério Público, sumiu dentro do Ministério Público. E nunca se achou? Não. Aí, é isso que eu estou querendo contar. Foi o pulso dessa delegada, foi o pulso do promotor Reinaldo, né? José Reinaldo? José Reinaldo, exatamente, a quem a gente também agradece. Eles 2 meio que fizeram um auê lá dentro do Ministério Público. Como é que some um camalhaço de papel? E acharam lá no banheiro. Apareceu no banheiro? Apareceu no banheiro. Triste ironia, né? Triste ironia. Isso mostra o poder do homem, né? Sim, sem dúvida, isso mostra o poder, que ele deveria ter dentro de uma dessas instituições alguém agindo em favor dele. Exatamente. Infelizmente, todas as instituições não estão a salvo desse tipo de coisa. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, querendo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Vamos para o intervalo e já voltamos com essa história. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil.
Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e faço tudo pelo TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje recebendo as vítimas, o grupo de vítimas do Rocha Abdel Macis. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo e querendo fazer sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. E chegou, durante o intervalo, chegaram algumas perguntas aqui e eu vou começar. Silvia, primeira pergunta. Quem faz a pergunta para você é Helena de Osasco, bem-vinda, Helena, e ela pergunta: você poderia nos relatar quais foram as sequelas psíquicas e físicas em relação ao abuso do médico? Helena, boa noite. As consequências que eu tive foram físicas durante mais ou menos 7 anos, porque devido ao estupro, eu peguei a mesma bactéria que a Havana e foi até isso que me chamou a atenção do caso e de querer me unir a ela nessa luta. E a doença que eu tive demorou muitos anos para me tratar e foram 7 anos. Emocionalmente, isso tudo, até hoje, eu te digo, eu tenho sequelas de tudo que aconteceu nesse período para mim, por causa das dificuldades que eu enfrentei, financeiras, físicas, emocionais no casamento. Isso me trouxe muito problema. E fora o pavor de lembrar, e tinha que ver esse homem na televisão sempre que eu via ele num programa, isso me deixava passando mal, com mal-estar, raiva, angústia. E é uma coisa que eu vou começar a tratar melhor, digerir melhor agora, sabendo que ele está preso e que a justiça está sendo feita. E aí o Jaime sempre está nos acompanhando, é do Jardim Bonfilhor, bem-vindo, Jaime. E ele pergunta a você, Ivana, qual é a avaliação sobre o papel da justiça no caso de vocês, nesse caso? Boa noite, Jaime, muito obrigada pela oportunidade de tocar nesse assunto tão pertinente, porque a avaliação, se você falar do ato de prender, eu vou dar 10, né, que foi feito aquele momento. Mas se for falar de tudo que foi feito, eu vou dizer que está bem a desejar, porque você imagina que eu estou há 22 anos correndo atrás da justiça, dando provas do que aconteceu, indo em todos os órgãos e nada foi feito. Então, são 22 anos batalhando. Eu recebi esse prêmio Faz a Diferença justamente porque é muito raro uma cidadã fazer o que eu fiz, né? Eu tive que ir fazer justiça com as próprias mãos. Eu falo que fiz a justiça com as próprias mãos pintada de esmalte, porque eu não cometi nenhum crime, foi com o meu mouse. Eu fiquei capturando ele durante esses últimos 3 anos que ele estava foragido, justamente porque a justiça não estava fazendo nada. O Joaquim é de Pinheiros e pergunta, o marido ou companheiro de vocês souberam entender o drama? Bom, eu posso falar um pouco desse caso e responder até pelas outras vítimas que eu conheço, algumas delas, né? Os maridos, a grande maioria, acabou se separando das esposas, porque como toda vítima teve a sensação de que era um caso isolado, assim, a gente não sabia uma da outra, foram em anos diferentes, épocas diferentes, então não tinha esse contato. Mas cada um interpretou de um jeito e a maioria acabou achando que não se tratava de um assédio ou um estupro, mas sim de uma permissão, uma traição, talvez um encantamento da própria esposa com ele, aquele homem e tal, e não acreditaram nelas. No meu caso,
o meu foi devido às consequências da doença que eu fiquei, que meu marido acabou me largando um ano depois. Certo. E a Rosana é de Santana, bem-vinda, Rosana. E a Rosana faz uma pergunta aqui. Causou revolta em vocês o perfil da defesa desenvolvido pelos advogados do médico? Olá, Rosana. A Rosana é de Santana. Rosana é de Santana. E todo bairro de Santana. Todo o bairro de Santana. Causou muito. Os advogados dele, Sem citar nome. foram bem rigorosos, né? Estavam recebendo muito dinheiro para isso também. Então, eles atacaram as vítimas, tanto durante a sentença, né, que a gente era ouvido, eu tinha que repetir diversas vezes a mesma história e eles ficavam dando a impressão que a gente estava mentindo. E isso foi com todas, agora eu soube, e publicamente chegaram ao ponto de dizer que nós éramos covardes, que não mostrávamos o rosto. Esse foi o motivo, quando eu vi um advogado dele dizer isso publicamente, que as mulheres eram todas covardes, de eu resolver mostrar o rosto na imprensa. Não foi uma boa defesa, ele mexeu com a pessoa errada, né? Mexeu. Provocou a pessoa errada. Ele usou a tese, apesar de ter recebido muito dinheiro, mas eu acho que ou ele usou a tese errada ou ele pegou a mulher errada. Eu acho que Inclusive, a matéria que eu dei, a entrevista, o título é esse: Eu não sou uma vítima sem rosto. Porque estavam dizendo que Roger era um coitadinho que estava lutando com mulheres sem rosto. Então, eu botei meu rosto numa bem grande, assim. Como está pondo agora, né? E na época era um rosto gordinho, porque eu estava em depressão, gordinha, mas eu fui lá com aquela carinha gordinha e falei, não, eu tenho rosto, sim, senhor. Agora, todo mundo tem um pouco de curiosidade, eu vou fazer essa pergunta, não poderia fugir dessa pergunta, é o seguinte. Você falou, eu fiquei 3 anos, ele foi preso e, devido a um habeas corpus, dado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi colocado em liberdade. Exatamente. Se eu não me engano, o ministro foi o Gilmar Mendes. Exatamente. Que sem adentrar o mérito, porque eu não conheço o habeas corpus, as razões, ele foi solto e fugiu. Exatamente. E a gente sempre ouvia falar, eu estou falando isso, que não tinha contato com esse caso, ele está no Líbano, ele está em tal lugar, via uma matéria da Record, de repente chegar numa fazenda em Avaré, não estava. Enfim, conta um pouco desse bastidor aí, o que você puder contar para a gente. Por motivos que depois eu vou esclarecer, inclusive nesse programa, eu não estou podendo entrar em certos detalhes técnicos. Não precisa nem entrar. Mas eu fiquei presa em casa pelo pânico, né? Porque você adquiriu pânico. Adquiri pânico. Pânico é aquela síndrome, né? É aquela síndrome dele. E quando o Gilmar soltou o ministro, inclusive eu processei agora o ministro, né, também por isso, ele me colocou em sofrimento indevido, né? Eu fiquei muito assustada e não tinha outra maneira de eu me defender senão caçá-lo. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei meu mouse e fiquei procurando ele na internet. Na internet, obviamente, ele não estava na internet, né? Não tá. Mas hoje a internet é um veículo que você viaja, né? Você vai para o Líbano, como eu estive no Líbano, tive a oportunidade de conhecer pessoas lá, e fui em todos os estados procurar por ele. Mas ele chegou aí ao Líbano? Não. Qual foi a rota dele? Você sabe qual foi a rota hoje? Sim, a rota dele de fuga mesmo foi para o Paraguai. Mas, agora sabemos, mas ele viajava para muitos lugares, esteve na Europa, ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos. Eu vi uma matéria que uma pessoa garante ter visto ele no Carlton Ritz de Paris. Não, ele foi visto em Mônaco, né? Mônaco. Também. No cassino, e essa pessoa me procurou. Eu vi no Ritz de Paris ele esteve também. É outra história, Eu tenho toda a caçada e toda a parte técnica, né, para esclarecer, e vou depor sobre isso também, né? E então, mais para frente eu vou explicar bem detalhado para vocês. Tá bom, mas uma última coisa, ou uma das últimas coisas, nesse capítulo da caçada, eu vi uma matéria na Record. Essa matéria na Record, o repórter chegava junto com a polícia, vocês devem ter assistido, chegava junto com a polícia e encontrava as roupas dele numa fazenda em Avaré, uma fazenda muito bonita. Sim. E eu acho que tinha até chá, estava quente, ou seja, sinal que a pessoa tinha acabado de ser evadida do local.
Isso se passou dessa forma mesmo? Sim, exatamente dessa forma. Ele ia com muita frequência lá. Numa fazenda? Num dos haveres que ele tem muitas fazendas. Ele é muito rico. É muito rico, então ele ia nessa fazenda e foi avisado que ia ter essa reportagem e ele saiu um pouco antes. E escapou da polícia? Escapou da polícia. Não era fácil pegar essa cacinha não, viu? Ele deu trabalho. Você veja que um homem... uma vez eu publiquei na minha página, porque eu tenho o grupo Vítimas Rocha Abdelmaci, e eu criei o Vítimas Unidas, mas eu tenho esse grupo desde quando ele saiu por uma porta, eu criei o grupo no outro, entendeu? Para catar ele. E eu publiquei uma vez, como é que o homem, aí respondendo a pergunta, completando a pergunta do seu telespectador anterior com relação à justiça, como é que um homem com uma mulher e 2 crianças some dentro do planeta Terra se nós hoje temos tecnologia para ir na Lua? Eu ficava, não pode ser um negócio, tem uma coisa errada aí com a justiça, com a polícia, né, gente? E eu escrevia isso, eu falei, gente, cadê o homem? E como é que ele foi pego no Paraguai? Como é que descobriram ele lá no Paraguai? O final. O final, vamos pular tudo isso e vamos chegar lá. Porque a caçada, você sabe que eu não posso contar agora. Não. Ele estava um dia lá passeando no Paraguai, ele morando lá? Não, ele estava morando lá, mas aí uma moça até bonita, parece. As crianças fizeram aniversário e a polícia já tinha a data, a escola, e ele, como paizão, foi lá levar os meninos na escola e pegaram ele ali no... Agora, foi denúncia anônima que chegaram o trabalho de investigação foi através de denúncia anônima? Sim. Que pegaram ele lá? Olha, doutor Martim, como cidadã, eu lancei esse desafio à sociedade, né? Através da internet. E eu tive esse eco de resposta. A justiça não estava me dando resposta, né? A polícia não estava me dando as respostas. Cadê o homem? Cadê o homem? Não. Não, porque ele era um rosto conhecido, né? Sim, quem me deu a resposta foi a própria sociedade. Quem me deu a resposta são os cidadãos de bem, porque nesse país nós temos muitos criminosos, mas a grande maioria é do bem. E são esses que me responderam, esses com documentos anônimos, com informações anônimas, conversaram comigo pelo meu Vitimês, porque hoje eu falo um outro idioma, não é nem português mais, e durante esses 3 anos foram me abastecendo. E eu, no papel de radar, porque não deixa de ser, passei essas informações para as autoridades que chegaram nele. Agora, uma pergunta para encerrar esse bloco. O Estado, não estou falando das pessoas, não estou falando de delegado, que tiveram delegado de boa vontade, Ministério Público, que tiveram pessoas de boa vontade, mas o Estado brasileiro, na sua avaliação, correspondeu bem à expectativa? Fez? Não, olha, se tivesse correspondido bem, eu não estaria hoje sofrendo ainda muito, porque eu não localizo meus embriões, meus meninos. Exatamente. Poderia ter reparado um drama familiar. E essas crianças ou ter vivido comigo ou eu ter acompanhado. Eles podem estar doentes, eu sou mãe genética deles. Então, eu tenho essa preocupação por displicência do Estado. Meus meninos hoje devem estar com uma faixa de 20 anos, não sei se estão com algum, se alguns não morreram. São 10, viu, gente? 10 embriões meus que foram implantados em outras mulheres, que eu tenho essa preocupação. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos.
Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito à Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo e você querendo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Se vocês estão chegando agora, o tema do programa é Vítimas de Roger Abdelmaci, representados aqui por Vana Lopes, que é estilista e poetisa, e Silvia Franca, artista plástica, que estão no site vitimasunidas.com ou no Facebook, Grupo Vítimas Unidas, é isso? Uhum. Ou também, se vocês quiserem, está passando toda hora aí, se vocês quiserem, podem enviar um e-mail para vítimas-unidas@hotmail.com. Isso. Chegaram duas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Karine, a Karine de Interlagos, e fala para a Vana. Esse longo drama vivido por você, Vana, gerou muitos poemas. Em caso afirmativo, você planeja publicá-los? Como é o nome dela, Karine? Karine. Karine. Boa noite, Karine. Eu sou poetisa, né, e realmente fiz, durante esses anos todos, são 20 anos, eu fiz muitos poemas. Poema dá a impressão de ser uma coisa assim, macia, bonita, mas poema é realmente aquela coisa, rima amor com dor, né? E no caso, tem bastante dor que eu escrevi e pretendo, sim, no futuro publicar. Na verdade, eu já escrevi um livro no ano 2000, uma parte, né, que chama Nem Ponto Nem Vírgula. E essa situação virou tanto a minha cabeça que meu livro você lê de baixo para cima, de cima para baixo, porque realmente minha cabeça ficou bem virada. Então, as poesias eu escrevo nesse estilo e pretendo fazer assim um livro. E o Pedro de Centro de São Paulo, pergunta, é importante, para as duas, para suas observações, é importante lembrar que a esposa do médico, do então médico, né, porque agora não é mais médico, era procuradora da República, né? Era procuradora federal. E deve ter orientado juridicamente o maridão. Vocês concordam com isso, essa observação? Toda a certeza absoluta do mundo. A gente não tem dúvida disso, que se ela não se uniu para ele para continuar os planos de vida que ele tinha de continuar com as coisas de embrião dele, ou então alguma coisa assim, ela se uniu para ele para ajudá-lo, com toda certeza, para livrar a cara dele. Eu posso ainda acrescentar da resposta da Silvia, que eu não só suponho, não, eu tenho certeza. E tenho provas, e tenho documentos. E todos esses estão na secretaria, está com as autoridades para investigação de lavagem de dinheiro. Ela desviou o dinheiro todo dele, então ela foi a mentora intelectual e financeira da fuga. Chegou mais uma pergunta, é o Jaime do Jardim Bonfilholi, ele retorna.
e diz o seguinte: agradeço a minha pergunta anterior, a resposta à minha pergunta anterior, e gostaria agora de saber se todo esse drama pode ter aproximado mais vocês de Deus ou não houve nenhuma aproximação mística. Sr. Jaime, eu nunca me afastei de Deus. Teve momentos, até fico um pouco emocionada de falar isso, que eu achei que Deus tinha me abandonado. Principalmente quando eu estava nas garras desse monstro. Então, eu achei, sinceramente, que ele tinha abandonado eu como filha. Mas, depois que eu fui liberta do laço do passarinheiro, que está na Bíblia, eu percebi que Deus nunca me abandonou. Senão, eu não teria esse resultado. Obviamente que esse sofrimento todo tem uma razão de ser. Então, que seja para eu dar exemplo para outras mulheres. Por isso que eu me exponho dessa maneira. Não é com orgulho que a gente vem na imprensa falar sobre esse assunto, mas para encorajar outras. Sim, Você gostaria de fazer algum registro, Silvia? Gostaria de falar para Jaime. Jaime. No meu caso, desde que eu saí da clínica dele, eu sempre confiei na minha vida em Deus e saí com a certeza de que esse homem ia responder pelos crimes dele. E sentia dentro do meu coração que tinha muita podridão dentro da clínica dele, que não era só o que eu via, que não dá nem para detalhar porque a história é longa, mas eu sempre confiei em Deus e no dia que eu vi ele sendo algemado pela primeira vez, assim, a emoção foi tamanha que eu não sei nem dizer para você, mas a confiança não só aumentou, como hoje eu tenho certeza que Deus ele tem o modo dele e o tempo dele de agir em toda a situação. Eu vou pedir aqui o meu tablet, aconteceu alguma coisa aqui com o tablet, mas vamos continuar. Vocês tocaram num ponto importante, céu do ar, isso acontece de vez em quando aqui, não sei se sou eu, é o tablet, mas deve ser mais eu do que o tablet. Uma pergunta a vocês tocaram num ponto importante, a prisão dele, ele foi preso no Paraguai. E ele desceu aqui em São Paulo, algemado, inclusive com um colete à prova de bala. Sim. Como foi isso? Então, a prisão foi lá no Paraguai e ele foi transportado para cá. Juridicamente, é assim, né? A pessoa, quando está fora, a autoridade de lá entrega nesse processo formal a autoridade daqui para depois ser transportado para o presídio. E essa autorização foi feita lá no aeroporto. E aí eu avisei... E vocês ficaram cara a cara com ele? Sim, aí eu avisei as outras vítimas, nós fomos recebê-lo. Tinham aproximadamente quantas pessoas? Vítimas Não. Pessoas. Não, na verdade, vítimas só foram 5, mas juntou muita gente. Vítimas que eu digo que só foram 5, que apareciam na imprensa. Anônimas, tinham algumas lá, que foram lá e me cumprimentaram. Mas juntou tanta gente, mas era tanta gente naquele aeroporto, que eu não Guarulhos sei. ou Congonhas? Foi isso? Congonhas. Eu não sei te dizer o número. A nossa esperança, quando fomos lá, a minha, era de pegar ele, sinceramente, e ali talvez dar até uma surra. E deu a vontade, assim, de falar, Os policiais agora eu vou... seguraram a Havana, porque ela queria partir para cima. Mas, no fundo... Eles tinham que proteger. Não dá para fazer aquilo, né? É o que você imagina, assim, na cabeça. Você tem vontade, né? Uma coisa é a vontade. Não faltou, porque foi uma coisa que aconteceu nos anos, foi assim, quando a gente é vítima, doutor, a palavra vítima vem de sacrificado, né? Então, você se sente realmente um sacrifício ali, naquele momento. Você fica inerte, fraca. Depois, você descobre que você não é aquela coitada. Então, é o que eu digo, eu sou vítima, não sou coitada. Nós temos força. E essa força, lógico, unindo com outras, fica mais forte ainda. Então, essa força que derrubou, quer dizer, a força de Deus e a força nossa que derrubou ele. Mas você vê ele... Ele chegou a encarar vocês? Ou não? Me deu acho que ele deu um olhar de rabeira para nós, mas ele até foi com um olhar cínico que ele passou por nós, assim, sabe? Mas me deu tanto enjoo, tanta coisa que, olha, sinceramente, eu não faço questão de vê-lo novamente. Só fui lá porque eu tinha receio ainda de que ele fizesse alguma tramóia e conseguisse não ir para a cadeia,
de tanto que eu já desconfiei das nossas autoridades. Na verdade, a gente queria levar Hoje, ele até o Tremembé, né? eu queria ir até o Tremembé. Eu Não ia ver ele deixaram. encarcerar, lá entrar, porque eu tinha medo de, no caminho, ele subornar alguém. Mas, veja, hoje eu confio muito no ex-secretário de Segurança, doutor Grela, que ficava no telefone comigo, me dizendo que o ato ia acontecer. Então, eu fiquei mais tranquila, sabe? E não fui até o presídio. Não, o doutor Grela é um homem sério, todos nós conhecemos ele. Ele é um homem sério também, né? Isso não poderia acontecer, não na frente de toda a mídia. Imagina Sim, escândalo. mas... Mas eu compreendo do ponto de Mas vista da você vítima. tem que compreender, doutor, porque se um processo some dentro de um fórum, se durante 20 e tantos anos esse homem ficou impune... Consegue um habeas corpus para sair. Consegue um habeas corpus na calada da noite lá, uma coisa esquisita, sabe? Não estou dizendo que o ministro fez nada nesse sentido, mas o ex-advogado dele falecido, o Márcio Tomás Basta, impetrou esse mandado, e eu entendo bastante de direito, no último momento, no dia 22 de dezembro, véspera de Natal. E uma coisa assim que ninguém esperava, sai o homem. Você tem que acreditar de tudo, né? Claro, e aí logo depois ele foge, né? Foge. Então, eu achei muito esquisito. E com uma mulher que desviou todo o dinheiro de forma também estranha. Os bens estavam bloqueados. E ela sumiu com o dinheiro todo do homem. E a Esther é do bairro do Itaim, aqui do centro de São Paulo, e ela fala, ela pergunta, médicos que produzem vida in vitro não estão brincando de Deus? Como é o nome dela? Dona Estela? Esther. Dona Esther. Somente quem não pode ter filho genético, e no caso era o meu e das outras vítimas. O seu também, né? Exatamente, de Silvia. Entende que não estão brincando de Deus quando se está falando da concepção da vida. Lógico, se seguir a ética. O que acontece, no caso de muitas pacientes, elas não têm um pouco do aparelho ginecológico correto, ou é o útero que está com uma doença, ou é a trompa, e o médico só está facilitando ali o transporte, porque Deus está nas células do homem e da mulher que foram unidas ali. Ele não está brincando de Deus nesse momento. Agora, esse monstro realmente passou dos limites. Ele misturou embriões humanos com de animais, de rato, para potencializar... Chegava a comentar isso publicamente, né? Chegou a falar que fabricava embriões e fabricava sêmen de homem. Então, aí sim, ele estava brincando de Deus. Na verdade, ele disse que era Deus aqui na Terra, né? Então, é diferente. Ele era prepotente assim. Muito prepotente. Então, voltando à resposta. Médico, da palavra médico, que cumpre o juramento, esse não brinca de Deus. Agora, pessoas sem caráter, descrito na sentença, desprovido de sentimentos humanos, como Abdel Maci, ele realmente brincou de médico, de Deus. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos no quarto e último bloco deste programa. Lembrando a vocês de casa que estamos ao vivo, façam a pergunta pelo telefone 38770078. Hoje estamos entrevistando o grupo de vítimas de Roger Abdel Maci. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A
Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos ao vivo e você querendo fazer sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Chegaram algumas perguntas aí, mas outra vez o nosso iPad não está funcionando. Vamos ver, daqui a pouco voltamos. Mas eu queria falar um pouco, a gente está terminando esse último bloco, de uma coisa bastante interessante. Vocês têm um grupo na internet, ou mais que um grupo, de vítimas, que chama Vítimas Unidas, é isso? É. Eu fundei, como eu te expliquei, o Vítimas Rocha Abdelmaci, né? Um grupo e que tem 6 mil pessoas. 6 mil? Sim, nesse grupo, chama-se Grupo Vítimas Rocha, não é página, é grupo. E fundei o Face e tal. E depois, quando ele foi preso, foi por isso que surgiu Vítimas Unidas. O meu e-mail sempre foi Vítimas Unidas, Vítimas-Unidas. Quando ele foi preso, eu quis me libertar... Está aí na TV, Vítimas Unidas. Eu quis me libertar um pouquinho desse nome, desse sobrenome Abdelmaci na minha vida, né? Então, eu não queria ficar só com o grupo Rocha Abdelmaci, mesmo porque esse período todo eu tenho sido procurada por vítimas de violência doméstica, inclusive vítimas homens, são muitos também que me procuram. Então, eu montei o Vítimas Unidas. Olha, nosso grupo... foi transportado, então, chama-se Grupo Vítimas Unidas, e aí eu montei a página também, e agora em setembro. E estamos com 40 mil pessoas já. 40 mil pessoas? Eu vou até aproveitar que a gente está com pouco tempo, o último bloco, e o Cleiton é de Pirituba, do outro lado da cidade. Pirituba é Zona Oeste? É Zona Oeste? Pirituba. É Zona Leste ou Oeste? Oeste. Então, Pirituba, bem-vindo. O Cleiton, ele pergunta, o que publicam no site e no Facebook? O que nós publicamos qual é o no site? Conteúdo? Então, o conteúdo, no início era falar sobre, atualizar sobre Abdelmaci. Agora que ele está preso, nem deve ser notícia, é sobre crimes de um modo geral. O que eu faço no grupo? Eu procuro orientar a fazer a denúncia da maneira correta, dentro da lei, para não deixar o algoz impune por alguma brecha. Então, sabendo hoje o caminho, como eu digo, num português bem abrasileirado, o caminho da roça, eu estou ensinando as pessoas a fazer isso, a denunciar da maneira correta os seus crimes. Lá eu amparo vítimas e parentes, e solidários também. Então, tem psicólogo, tem 5 mil juristas, tem mais ou menos 2 mil pessoas da imprensa. Então, tem muita gente, está misturada, é uma sociedade ali. E é um tipo de voz, né? Porque nós discutimos assuntos, temas de novas leis, como melhorar algumas, mostramos crimes diversos, não é sanguinário, não é nada assim, a gente filtra um pouco para não chocar, mas a gente discute todos os temas. Tá, a gente tem mais 2 perguntas aqui, vamos lá.
Uma da Lorena. Lorena é de Pinheiros, do bairro Pinheiros. Fala, vocês esperam receber indenizações? No caso afirmativo, quantos seus advogados estão requerendo? Posso responder essa primeiro? No meu caso, eu quero indenização e estou buscando esse caminho também, mas não tem o valor estipulado, ainda está sendo estudado essa coisa de indenização. É um caminho longo, mas eu acho necessário que toda vítima que se sentiu danificada, que fez parte do processo ou que tem um BO na delegacia contra o Roger, busque um advogado para se orientar em relação a isso. Meu caso não. Vana. Eu não quero dinheiro, nunca entrei com ação civil, desde 93 que eu procuro a justiça, sabia o caminho para fazer a denúncia, mas eu não quero o dinheiro dele, não é uma coisa que eu busco. Eu busco realmente a justiça mesmo, quero ele penalizado, ele, a esposa, todos. Agora apoio todas as vítimas que quiserem entrar na área civil. A Michele de Santo Amaro, São Paulo, ela pergunta, a esposa do médico está respondendo a algum processo? Ela está sim. Ela está respondendo juridicamente já pelo desvio de dinheiro, mas tem várias ações. Se você digitar na internet, Larissa Maria Sacco, com 2C, Abdelmaci, você vai ver. E só Larissa Maria Sacco, ela já responde pelo desvio, ela e a irmã, Elaine Terezinha Sacco. E o Miguel de Moema, meu bairro lá, ele pergunta, a OAB São Paulo prestou alguma solidariedade e auxílio jurídico às vítimas do médico? Acho que eu vou deixar essa resposta para o senhor responder. Que auxílio, né? Olha, eu agora fui em Brasília e protocolei na OAB a minha moção de repúdio contra o ato do Gilmar Mendes. E até agora eu não recebi uma resposta. Por aí vocês estão vendo como a OAB tem dado atenção. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Você vê que eu sou isento aqui, eu faço até perguntas que me deixam embaraçado. Mas eu tenho, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na justiça tem muita gente boa, muita, mas também tem um descaso muito grande do Estado. E o Gilson aqui das Perdizes, nosso bairro, onde a gente está falando. E o Gilson pergunta, quantas conseguiram superar o drama e refazer a vida? Vocês possuem esses dados? Possuo sim. Eu vou dizer que refazer a vida, do ponto de vista físico, continuar com suas profissões, todas estão sobrevivendo naturalmente. Mas muitas perderam os bens, os casamentos foram em litígio, as separações. Agora, psicologicamente, depois que ele foi preso, a saúde de quase todas melhorou bastante. Esse dado é concreto? Melhorou? Concreto, melhorou. Das mulheres que nós conversamos, são todas as vítimas que eu converso, né? Então, as que eu converso, elas me explicaram, inclusive, publicamente, algumas agora perderam a vergonha, estão escrevendo lá na página, Vana, estou melhor, Vana, obrigada, elas estão bem melhor de saúde, sim. Que Deus as mantenha assim cada vez melhor. Amém. Vana e Silvia, o papo tá bom, mas tá acabando. A gente já tem uma ditadura que chama de ditadura do tempo e a gente não tem como fugir. Então, vou dar os 2 minutos finais. 2 minutos para você e 2 minutos para vocês, daí a gente faz o encerramento. Começando com você, Vana, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos com um projeto agora da ONG, né? Já faz algum tempo que estava pensando sobre isso. Esse grupo está chegando muita gente, são 40 mil pessoas, a demanda está grande. E aí resolvemos oficializar uma ONG. Essa seria eu, Silvia e mais uma outra pessoa que estamos no teto dela, apoiando essas pessoas do grupo e todo o Brasil. Nós vamos, no futuro, ter o Vítimas Unidas em todo o estado, uma célulazinha para cuidar das pessoas, dando apoio psicológico. Vai ter massagista, vai ter aulas de dança. A ideia é essa, dar um apoio físico e um apoio online. Eu vou continuar dando no grupo Vítimas Unidas. Silvia. O que eu tenho para dizer para vocês é que eu agradeço o interesse de vocês por saber do nosso caso mais. E nós estamos lá no Vítimas Unidas, no grupo. Se vocês quiserem entrar em contato conosco para conversar, saber mais da nossa história, conforme a gente tiver tempo, a gente vai esclarecendo mais coisas sobre o nosso caso e também a gente pode dar apoio para vocês e tirar dúvidas em relação a outros crimes.
Tem uma última pergunta aqui. A Juliana do Centro de São Paulo, ela pergunta: qual o objetivo de vocês com a criação do grupo? Só para fechar. O objetivo é atender as vítimas de menos famosos. Porque, veja bem, nós tivemos essa tragédia na nossa vida com uma pessoa muito famosa e a imprensa se interessou e virou uma coisa nacional. Mas as vítimas de pessoas menos conhecidas sofrem embaraços na justiça, sofrem embaraços psicológicos e elas nós estamos apoiando. Então, nós vamos pegar esse exemplo e ajudar. Alguma coisa para arrematar, Silvia? Não, a Vana falou certinho, é isso mesmo. Tá bom, eu vou encerrar por aqui. Primeiro agradecendo a você, Silvia, Obrigada. a você, Vana, Obrigada. pela presença, enriqueceu. Hoje foi um bate-papo gostoso. Obrigada, Assim, um tema obrigada. difícil, mas, enfim, a gente tem que enfrentar. São temas que a atualidade nos coloca, desafios de superação até pessoais. Vocês estão de parabéns, ambos Muito estão de obrigada. parabéns, você está de parabéns, Silvia, você está de parabéns, Vana, Obrigada. que empreenderam uma caçada, uma luta muito grande e, principalmente, vocês se restabeleceram, que é melhor de tudo. Graças a Deus. E ainda se propõe a ajudar outras pessoas a se restabelecerem. Então, isso que- parabéns e muito obrigada às duas. Obrigada E eu a vou todos. me despedindo de vocês aqui e os aguardo na próxima semana nesse meu canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.